Agente Stone é um novo filme de ação da Netflix que estreou, estrelado pela Gal Gadot. Será que ela faz valer o ingresso? Vem comigo. Eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo e deixe o like aí se você curtiu o vídeo, que ajuda na divulgação aqui no YouTube. Uma agente especial de uma organização que busca manter a paz no mundo faz de tudo para impedir que uma hacker roube um bem valioso e extremamente perigoso. Sim, mais um filme de ação da Netflix em que muito vai ser falado e muito vai ser dito de quão genérico tudo é, de quão parece até que foi feito com inteligência artificial no ChatGPT. Isso vai ser muito falado, na verdade. Mas a questão é a seguinte, esse tipo de filme sempre foi feito. Não é uma novidade. Talvez o dinheiro investido em alguns desses filmes tenha aumentado, né? Pelo menos pelo elenco, pelas pontas, pelas participações. Mas esse tipo de filme, né, de ação, meia boca, assim, e é bem forçado, que tem umas cenas assim que... e o que o roteiro não faz questão de inserir a gente naquele mundo para que a gente aceite. Não, tem coisas que acontecem que... talvez aconteça em outros filmes e eu acho ok, em filmes melhores. Mas que acontecem nesse filme e que fica aquela sensação de, nossa, que forçado isso. Por quê? Porque eles não tiveram um trabalho de estabelecer certas regras daquele mundo. Então, a cada sequência nova de ação, eles vão inventando coisas novas. E as regras vão sendo quebradas e não é estabelecido, enfim, ele não é feito, produzido desde o começo como um filme, a história tão absurda e fantástica que aí a gente vai aceitar tudo. Por exemplo, se a gente está falando de filmes de super-heróis, por exemplo, se a gente tem super-humanos em ação, a gente entende que aquele mundo não é exatamente o mundo que a gente vive. E certas coisas, por mais forçadas que sejam, a gente aceita melhor. Num filme como esse, que assim, todos os indícios, principalmente todo o início do filme, leva a crer que a gente se passa no mundo em que vivemos, no mundo real, com as leis da física que regem o nosso mundo aqui real, começa assim, a ficar meio ruim quando eles forçam demais a barra. E aí não é picuinha, porque eu odeio picuinha. Eu não gosto que... A gente tem que ter uma dose de, pô, vou abraçar aqui, eu vou entrar no que o filme está propondo. Mas filmes como esse, né, Agente Stone, eles acabam forçando demais a barra, e aí tem várias sequências que a gente fala, caramba, isso foi muito forçado. O conceito, ele é divertido, como a maioria, assim, pra mim não existe sinopse, não existe ideia, não existe trama, não existe conceito que não possa render um bom filme. Eu acho que a ideia mais absurda ou mais clichê pode sempre render um bom filme. Baseado no quê? Baseado na história do cinema. A gente tem filmes com ideias muito parecidas e na história do cinema. Alguns deles excelentes, outros horríveis. E outros no meio do caminho. Não é uma regra a ideia em si. Então a ideia poderia render algo mais interessante. A ideia é simpática, digamos assim. Então a gente tem um grupo de agentes do MI6, que é o serviço secreto inglês. E lógico que tem uma brincadeira aí com 007. Até o próprio casting do Jamie Dornan como um dos agentes do MI6 não deixa de ser uma piadinha, porque ele é um dos nomes que tem sido aí cotados para ser o novo 007. Não acredito que vai ser, eu acho que ele já é famoso demais para ser um 007, que tradicionalmente não são atores muito famosos, mas não deixa de ter uma graça ali. E a Gal Gadot interpreta a Agente Stone, título, né, em português, né, aqui no Brasil. O original é Heart of Stone. E ela está infiltrada dentro desse grupo do MI6, dentro do MI6. Ela, na verdade, faz parte de uma outra agência chamada The Chatter, e que é uma agência que se intromete nos assuntos do mundo, bem problemático isso, na verdade. Eles são pintados como alguém que, não, eles são pessoas legais, tudo. Mas assim, o filme coloca em xeque tudo, até a motivação do vilão é por conta disso, por conta desse abuso de poder dessa entidade, que não tem nacionalidade, não tem fronteiras, não obedece leis e mandam ver lá na ação e se intrometem em tudo. Esse grupo não sabe, né, que ela é uma agente dupla, digamos, e aí vão descobrir e tudo mais. Tem uma revelação que... Teve uma coisa ali que deu no momento com uma cena, eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma cena que fez eu suspeitar, aí depois eu esqueci da suspeita que eu tinha, e aí quando tem uma revelação lá, uma reviravolta, eu fui pego de surpresa. Então eu falei isso porque assim, foi meio surpresa. Talvez se você não esquecer, que nem eu esqueci, que eu fiquei desconfiado, talvez não pegue você tão de surpresa. Mas como ao longo do filme eu acabei esquecendo aquela desconfiança que eu tinha no começo,
quando surgiu a revelação, me pegou de surpresa. E legal, bacana. Um dos problemas da ação desse filme não é nem assim a inventividade das cenas. As cenas, a princípio, são interessantes. Mas eu não deixo de... Assim, no começo do filme tem uma sequência que se passa numa estação de esqui. E a personagem da Gal Gadot, ela desce com... Não é nem com esqui, né? Ela desce com o corpo mesmo, vai escorregando pela montanha, pega lá um paraglider e ela decola, voa, né? E vai sair voando com aquele paraglider. E eu não deixei de lembrar de uma das cenas mais antigas que eu lembro e que me marcaram quando eu era criança no cinema, que é de um James Bond, né? O Espião que Me Amava, com Roger Moore, em que é uma das entradas mais famosas dos filmes de James Bond, né? Porque ele salta da montanha, abre o paraquedas, que tem a bandeira da Grã-Bretanha, e aí fecha ali e começa a introdução do filme. Aquilo foi feito com um dublê na época, né? E foi feito de verdade. E muita coisa nesse filme não é feito de verdade. E eu não vou exigir, eu entendo isso. Não é todo, não vou exigir que a Gal Gadot, todo mundo, seja que nem o Tom Cruise, ou nas sequências de ação física, seja que nem o Keanu Reeves. Mas eu estou citando esses nomes por quê? Porque esse ano é um ano sensacional para o cinema de ação. E filmes como esse, em comparação, e a gente está assistindo esses filmes, levando as pessoas ao cinema, ou em casa, alguns deles já chegaram, o pessoal está vendo esses filmes e pega meio mal para eles. E talvez a solução fosse o quê? Foi justamente esse exemplo que eu dei do 007, porque, como eu falei, não foi o Roger Moore, né, que fez o salto. Aquilo tudo é filmado de longe. Então, talvez a solução fosse essa. Se não dá para colocar o rosto do ator em evidência, porque não é o ator que está executando o stunt, você, o diretor, né, deveria arranjar uma maneira de não mostrar o rosto do ator, mas de realizar aquilo da maneira mais verossímil possível. Porque tudo fica... Tem um podcast que eu acompanho de uns colegas que analisam roteiro lá fora, e eles têm um termo que eles usam, né, para esses efeitos que parece tudo meio... A palavra em inglês é bouncy. Meio molenga seria em português, né? Meio assim, desafia as leis da física. E esse filme tem bastante disso. Apesar disso tudo, desses problemas, eu não posso deixar de dizer que sim, é divertido, ele diverte. Mas é bem esquecível e bem genérico. A fotografia dele é muito parecida com outros filmes de ação que têm saído na Netflix, até na Apple. O Ghosted, que eu fiz uma crítica aqui no canal, eu gostei, mais parece do que a maioria daquele filme, principalmente pelos atores e pelo bom humor, não tanto pela ação, mas pelos atores e pelo bom humor, que nesse filme aqui da Gal Gadot não tem tanto, ele não tem tanto bom humor. Então aí cai um pouco, sabe? Porque ele tem esses problemas na execução das cenas de ação, da fotografia meio genérica, mas também e se leva um pouco a sério. Ele não é tão divertido quanto aquele Ghosted, por exemplo, da Apple, apesar de ter similaridades e problemas muito parecidos. A Gal Gadot, ela como protagonista, né? E esse filme planeja, né, lançar uma nova franquia aí de filmes de ação. Quase todo filme que sai é para virar franquia, para ter continuação. Se fizer sucesso, eles vão fazer continuação. Maravilha, criando um mundo ali e tudo mais. Embora eu não vou dar spoiler, tá? Tem algumas pontas nesse filme. Tem uma ponta que eu tô aqui encafifado. Como é que conseguiram? Eu não vou, né, dar spoiler, então aquele ator ou atriz, né, não vou dizer que é, mas como é que conseguiram aquela pessoa para esse filme para fazer tão pouquinho e a princípio foi descartada, assim, essa pessoa, e, enfim, eu fiquei encafifado com isso. Digo aqui nos comentários o que vocês acham. Mas ela tem uma presença em todos os filmes que eu já vi dela, desde o começo lá, com Velozes e Furiosos em Tóquio, que é muito carismática. E acho que por isso que funciona tão bem no primeiro Mulher Maravilha. Porque a situação em que a personagem da Mulher Maravilha está naquele filme encaixa com a persona da Gal Gadot. Que é o quê? Que tem que ter muito carisma, tem que ser alguém agradável da gente ver, que tem um sorriso encantador, e que é um peixe fora da água, então aí tudo bem. Até a questão do sotaque dela não encaixar tão bem com aquelas pessoas, naquele caso, naquele filme, por isso que eu acho que é o meu filme favorito com ela, encaixa muito bem em diversos outros filmes. Até um outro filme recente da Netflix de ação também dela, o Alerta Vermelho, né, dela com Ryan Reynolds e o The Rock, eu senti isso, e nesse filme mais uma vez. Quando ela tem que atuar
pra valer, e ela tá cercada de atores muito bons, né? Então a gente tem o Jamie Dornan, como eu já citei, tem a Alia Bhatt, uma atriz indiana gigante lá na Índia, ela tá no, eu acho que o filme mais popular dela aqui no Ocidente é o RRR, né, do ano passado, mas ela é gigante lá na Índia. Atores muito bons, eu consegui enxergar que talvez ela tenha assim, ela se esforçou pra caramba. Eu acho que é um dos melhores trabalhos dela, deu pra ver, diferente de outros filmes dela, que ela tentou ir além ali, mas assim, pra mim, ela não é uma atriz muito boa. Ela não é. E quando isso é exigido, e várias vezes na maioria dos filmes, acho que Mulher Maravilha é o primeiro. E eu falo o primeiro porque no segundo isso já é um problema terrível, porque ela tem que atuar pra caramba e ela não dá conta. Por conta da personagem, né, do roteiro. Mesmo que aquele filme tenha um monte de problemas, mas assim, ela não é tão boa atriz. E isso, em várias cenas desse filme, acaba prejudicando, porque o filme, não, diferente de Mulher Maravilha, não conta só com aquela persona dela. Ela tem que atuar mais. E aí, principalmente tendo o elenco que ela tem bom ao redor dela, chama atenção o fato dela não ser tão boa atriz assim. E essa coisa da gente não acreditar tanto nas cenas, de parecer forçado demais, eu acho uma pena, sabe por quê? Porque eles não precisariam, eu acho que um bom filme de ação não precisaria sempre fazer coisas tão incríveis quanto essas. Nesse filme é mais um filme, e aquele filme dos Irmãos Russo também para Netflix é um que faz isso, esse filme também faz, uma cena muito parecida com uma cena do Fallout, né, do Missão Impossível Fallout, que o Tom Cruise saltou de um avião a sei lá quantos 1000 metros de altura, e de verdade, e aí esses filmes fazem, mas não fica falso demais, então assim, eles fazem setups que são muito grandiosos e aí eles vão depender de muitos efeitos, né? Um Zeppelin na estratosfera e perseguição na neve com a pessoa escorregando. Tem várias coisas assim, setups muito grandiosos. Mas quando a gente para pensar assim, nos filmes que ficam, que marcam, que as pessoas comentam, que faz sucesso, que o boca a boca faz com que as pessoas queiram ver, são filmes bons, bem executados. O John Wick é um ótimo exemplo disso. O primeiro é um filme barato que, por ser bem feito, acabou gerando o que gerou. E aí, felizmente, gerou o que gerou. Os outros todos fizeram muito sucesso e a gente tem essa maravilha que é o John Wick 4, que eu amei, que é um apogeu daquilo tudo, e eles ganhando mais dinheiro puderam... Mas assim, eles jamais esqueceram disso, porque não acontece coisas tão absurdas no John Wick 4, apesar de tudo, da escala, quanto acontece nesse filme, na Agente Stone. Então parece que essa lição ainda está demorando a ser aprendida pelos estúdios, né? Não precisa ser tanto dinheiro e jogar tanta coisa e depender tanto dos efeitos. Faz um filme de ação bem planejado, bem coreografado, investe numa sequência que seja inesquecível. Missão Impossível começou assim, não tem ação a todo momento, a todo instante naquele filme, mas tem algumas cenas memoráveis que não saem da nossa cabeça. E se você faz um clipe do cinema de ação em Hollywood, vai estar lá a cena do Missão Impossível, mesmo durando mais de 2 horas e a maior parte desse tempo não ser focado em ação. Eu acredito que esse tipo de filme deve trazer muitos plays iniciais, assim, muita gente vê, a Gal Gadot chama atenção, o pessoal gosta dela. Um filme de ação, o pessoal já gosta também de assistir um filme de ação. Tá ali, tá na Netflix, ali é só dar o play. Então deve ter muito play, mas não deve ter tanto revisita. E eu acho que isso, mesmo lá no algoritmo deles, não deve ser bom. Você tem um filme que o pessoal não vai rever e que vai esquecer. E que muita gente talvez pare no meio. Que não assista tudo, não termine, e que não vai ficar falando. E talvez se vocês, se o estúdio, no caso aqui é Netflix, mas pode ser qualquer outro, né? Não estou pegando no pé só da Netflix, eles queiram fazer uma franquia daquilo, se o pessoal pode até muita gente assistir de cara, né? E se for no cinema, no final de semana de estreia, muita gente ir, fazer bilheteria, mas se não gera uma memória afetiva legal, se não gera uma empolgação, se as pessoas não ficam com vontade de rever, não vai gerar uma franquia, porque daí você vai fazer o próximo e ninguém vai assistir. Isso acontece bastante em Hollywood. Eles fazem um filme, aí lançam um segundo, achando que... E aí o segundo fracassa. Isso acontece bastante. Porque eles não enxergam isso. O importante é você plantar a semente. E, de novo, o John Wick, na história recente, aí é um bom exemplo disso, né? Então, uma pena que o pessoal ainda parece que não aprendeu essa lição. Mas é isso, pessoal. Vocês são fãs da Gal Gadot, gostam dela, estão a fim de assistir esse filme ou já assistiram? Por favor, deixem aqui nos comentários, que eu adoro ver as opiniões de você, trocar ideia aqui nos comentários, pra gente gerar esse diálogo e ouvir o que vocês têm a dizer também. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.